Olá, boa noite para você. Donald Trump diz que Venezuela vai entregar de 30 a 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos. A avaliação médica da Polícia Federal aponta que Bolsonaro está consciente e sem sinais de problemas neurológicos. Turismo brasileiro registra recorde com mais de 9 milhões de visitantes estrangeiros em 2025. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. A fronteira da Colômbia com a Venezuela tem um clima de tensão depois da captura do ditador Nicolás Maduro. O jornalista Roberto Cabrini está na região e tem mais detalhes. Boa noite, Cabrini. Boa noite, Giovana. Nós estamos nesse momento aqui na cidade de Cúcuta, na Colômbia. Esse local de onde eu falo nesse instante é a ponte Simão Bolívar, que tem 315 metros de comprimento, uma ponte sobre o rio Tátira, liga a Colômbia até a Venezuela. Nós chegamos aqui em Cúcuta no domingo e o clima segue tenso. Apenas cidadãos venezuelanos e colombianos são autorizados a passar. Todos os jornalistas estão sendo barrados aqui na fronteira e pelo menos 15 deles já foram presos ao tentar entrar na Venezuela. Aqui no lado colombiano, a gente conseguiu identificar muitos militares do Exército, policiais e blindados monitorando e fiscalizando a movimentação de veículos e pessoas que estão a pé na ponte que une os dois países. Ao todo, a Colômbia e a Venezuela têm uma fronteira muito grande. São mais de 2.000 quilômetros. Por isso, o governo colombiano enviou 30 mil soldados para fiscalizar toda essa área. Hoje, a ONU afirmou que os Estados Unidos violaram o direito internacional na operação que capturou Nicolás Maduro na capital Caracas. Ruas chegaram a ficar desertas depois do ataque americano. E agora, a situação volta a preocupar os moradores da cidade, porque há grupos armados pró-governo vigiando quem se manifesta contra Nicolás Maduro. Segundo líderes comunitários, homens encapuzados verificam até mesmo celulares das pessoas que estão nas ruas. Filas também chegaram a se formar em mercados e farmácias de Caracas por causa do medo e medo crescente de desabastecimento. Em Washington, a Organização dos Estados Americanos fez hoje uma reunião para discutir a situação na Venezuela, que não vai ter novas eleições nos próximos 30 dias, segundo o presidente americano Donald Trump. Ele também disse que a operação que capturou Maduro foi taticamente brilhante. Ontem à noite, militares fizeram vários disparos contra drones que não tinham autorização para voar ao redor do Palácio Presidencial. Nós seguimos aqui na fronteira com a Venezuela para acompanhar os desdobramentos da região depois da captura de Nicolás Maduro. Voltamos com você, Giovana. Obrigada, Cabrini. Já na fronteira da Venezuela com o Brasil, filas de carros se formaram nesta terça-feira. Militares venezuelanos fiscalizaram carros e pedestres. O Exército reforçou a vistoria de veículos no lado brasileiro da fronteira. A medida foi preventiva, mas o controle rigoroso acabou gerando filas. Do lado oposto da fronteira, militares venezuelanos monitoraram a passagem de carros e pedestres. O trecho oficial da fronteira Brasil-Venezuela, este aqui, é fiscalizado por militares do Exército Brasileiro com reforço de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Mas aqui em Pacaraima existem outros caminhos clandestinos por onde criminosos brasileiros e venezuelanos circulam, levando carros roubados e trazendo armas e drogas. São caminhos como aqueles ali, ó. E a responsabilidade de patrulhar estes caminhos fica a cargo da Polícia Militar de Roraima. Hoje acompanhamos uma destas operações. Circulamos por áreas urbanas e por estradas de terra, onde os carros da polícia somem de vista. O patrulhamento é feito sempre dentro do território brasileiro. Nosso limite é esse marco. Então, do marco para cá, a gente opera, do marco para lá já é a área da Venezuela. Então, essa área toda é fronteira. E esses caminhos alternativos os venezuelanos utilizam. Se observarem ali, ó. Todas essas trilhas. Isso, todas essas trilhas. Na entrada de uma comunidade indígena é possível ter noção do tamanho da área que deve ser fiscalizada. Uma dimensão realmente grande que é humanamente possível a gente fazer essa fiscalização aqui. Droga, gasolina, armas aqui constantemente. Uma hora ou outra, a guarnição quando vem já se deparou com situação dessa natureza e a gente faz o nosso trabalho, né?
O presidente Donald Trump anunciou agora à noite que a Venezuela vai entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo. As vendas vão ser controladas pelos Estados Unidos. A presidente do país está pressionada a cumprir exigências dos Estados Unidos para evitar novos ataques. Desde o fim de semana, a segurança na capital está reforçada. Segundo fontes da Casa Branca, a presidente interina da Venezuela terá que cumprir algumas demandas para se manter no cargo e evitar novos ataques ao país. Hoje, Delcy Rodrigues disse que nenhum agente estrangeiro governa a Venezuela. Os Estados Unidos querem um alinhamento total das políticas venezuelanas com os interesses americanos. Entre as exigências feitas a Delcy Rodrigues estão o reforço no combate ao narcotráfico, a expulsão de estrangeiros hostis aos Estados Unidos e a interrupção da venda de petróleo a adversários políticos de Washington. Atualmente, cerca de 80% das vendas de petróleo da Venezuela vão para a China, de acordo com estimativas da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O segundo maior comprador são os Estados Unidos. Nesta terça-feira, o procurador-geral da Venezuela informou que vai investigar as mortes ocorridas durante a captura de Maduro. Um balanço divulgado hoje aponta que pelo menos 55 soldados foram mortos na operação. O procurador também fez um pedido a um juiz americano para que reconheça a imunidade de Maduro como chefe de Estado e sustentou que o tribunal americano não tem jurisdição para julgá-lo. Ainda nesta edição, você vai ver que o governo brasileiro elevou o tom contra os Estados Unidos e chamou a prisão de Maduro de sequestro. E o presidente Lula retornou a Brasília depois de passar o recesso do Ano Novo no Rio de Janeiro. Uma das prioridades desse início de ano é ajustar a posição brasileira em relação à crise na Venezuela. De volta à capital, o presidente seguirá acompanhando os desdobramentos da ação americana que prendeu Nicolás Maduro. Lula tem sido aconselhado a ter cautela, especialmente para não fragilizar a relação recém-retomada com o presidente Donald Trump. O Brasil ele tem contribuído nas últimas décadas para que a América do Sul siga sendo uma região de paz. Agora, o Brasil, o que ele está fazendo é medir o tom, para não atrapalhar o bom andamento das negociações para o fim do tarifaço. Lula tem avaliado a possibilidade de fazer novas ligações para Trump e para a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. A ideia agora é focar na cerimônia que lembra os atos de 8 de janeiro. No evento, o presidente deve defender a soberania dos povos, a paz e a democracia. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que a segurança nas fronteiras já havia sido reforçada nos últimos meses, desde o aumento da presença americana no Caribe venezuelano e na Colômbia. O ministro ainda afirmou que a principal arma do Brasil é a diplomacia. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, indicou que deve sair do cargo ainda nesta semana. Lewandowski assumiu o ministério em janeiro de 2024, no lugar de Flávio Dino. Ele é ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Se a saída for confirmada, vai ser a primeira troca ministerial de 2026. Lewandowski atuou na elaboração da proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública e também do projeto de lei sobre as organizações criminosas. O presidente Lula manifestou no fim do ano passado que poderia dividir o ministério em dois, separando a Justiça da Segurança Pública, mas condicionou a mudança à aprovação da PEC da Segurança pelo Congresso. Outros 19 ministros devem sair do governo até o início de abril, por causa das eleições. A Justiça Eleitoral estabelece que quem ocupa cargo público precisa deixar a função 6 meses antes do primeiro turno, que este ano será em 4 de outubro. Entre os prováveis nomes estão o da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o de Carlos Fávaro, da Agricultura, e o de Rui Costa, da Casa Civil. Todos devem concorrer ao Senado. Fernando Haddad também já disse que deve deixar o Ministério da Fazenda para participar da campanha de reeleição do presidente. O atual governo Lula já teve 13 mudanças ministeriais.
Em 2026, os preços devem subir num ritmo menor, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record. O mercado projeta uma inflação ainda dentro da meta do Banco Central. Os números oficiais do ano passado devem ser divulgados na próxima sexta-feira. Analistas preveem que a inflação deve fechar 2025 no limite, ou um pouco abaixo do chamado teto da meta, de 4,5%, o que só aconteceu uma vez nos últimos 4 anos. E em 2026, os preços vão continuar a desacelerar? É a pergunta que fizemos aos economistas. O nível de preços não vai cair. Então, não é também que vai ter uma sensação de que está tudo ficando barato, né? Isso não vai acontecer. A inflação não é alta no Brasil por causa do Banco Central. Aliás, por causa do Banco Central e por conta da atitude do Banco Central, a inflação está convergindo rumo ao centro da meta, provavelmente lá para 2027. Essa desaceleração da inflação, ela é fruto de 2 principais fatores, né? Um é doméstico, digamos assim, que o juro elevado faz a economia perder força e com isso os preços sobem menos, por isso que a inflação não sobe tanto. E um segundo, que é um componente que mistura algo global com local, que tem uma desinflação importante no mundo. Ainda não há autorização do ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja levado a um hospital. De acordo com o médico do ex-presidente, ele sofreu uma queda. Assunto agora para Vanessa Lima, que fala direto de Brasília. Oi, Vanessa, uma boa noite para você. Oi, Giovana. Boa noite para você, boa noite a todos. O médico de Jair Bolsonaro disse que o ex-presidente teve uma crise, caiu e bateu a cabeça num móvel na noite de segunda-feira. O relatório divulgado pelo Serviço Médico da Polícia Federal diz que o ex-presidente apresenta um leve desequilíbrio quando está em pé, além de um corte no rosto. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro veio à Superintendência da Polícia Federal agora à noite trazer comida ao marido. O filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro também esteve por aqui durante quase todo o dia. O médico do ex-presidente atualizou o quadro de saúde dele. Vamos ouvir. Ele estava um pouco apático, uma leve queda na pálpebra esquerda, com a pressão já estava normalizado e um pouco mais com sinal de tontura, sem dor. O próximo passo nosso é aguardar a liberação da realização dos exames e imediatamente nos deslocarmos para o hospital, que já está de prontidão para recebê-lo a qualquer momento. A defesa do ex-presidente solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro fizesse novos exames, mas Alexandre de Moraes negou e pediu que seja feito um detalhamento desses exames solicitados. Ainda não há previsão de uma nova posição do ministro Alexandre de Moraes. Eu volto com você, Giovana. Obrigada por todo o resumo para a gente, Vanessa. A Petrobras confirmou um vazamento durante a perfuração de um poço na margem equatorial na foz do Amazonas. Agora a Renata Igrejas tem os detalhes. Oi, Renata, uma boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. A Petrobras comunicou que foi registrada a perda de fluido de perfuração. O vazamento aconteceu em 2 linhas ligadas à sonda do Poço Morfo, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. Segundo a companhia, o vazamento foi contido e isolado e que as linhas de transmissão serão trazidas à superfície para avaliação e possíveis reparos. A estatal também afirmou que não há problemas com a sonda nem com o poço, que permanecem em total condição de segurança. Destacou ainda que o incidente não oferece riscos ao meio ambiente nem às pessoas e que o fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável. A Petrobras declarou também que adotou todas as medidas de controle e notificou os órgãos competentes. Já o IBAMA informou que as operações foram interrompidas no local e que as linhas afetadas foram isoladas. Destacou ainda que as causas do incidente estão sendo apuradas. As atividades no poço seguem suspensas até que seja feita uma avaliação completa. Giovana. Obrigada, Renata.
E em São Paulo foi enterrado o corpo da adolescente venezuelana que morreu depois de consumir bebida com suspeita de contaminação por metanol. O Rogério Guimarães traz agora os detalhes para a gente. Rogério, boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com o boletim de ocorrência, a menina de 15 anos comprou bebida alcoólica em uma adega na zona leste de São Paulo. Ela estaria acompanhada apenas por uma prima de 13 anos. Horas depois, a adolescente foi encontrada desacordada pela mãe. Sofia foi internada, mas morreu depois de sofrer 5 paradas cardíacas. De acordo com o hospital, a morte pode ter sido causada por intoxicação por metanol. A polícia aguarda o resultado do exame toxicológico. O dono da adega, onde as bebidas foram compradas, foi preso. Ele já prestou depoimento. Bebidas alcoólicas foram apreendidas no comércio, que agora está interditado. Na Bahia, um outro homem também foi preso, suspeito de distribuir bebidas adulteradas com metanol em Ribeira do Pombal, no interior do estado. No município baiano, 7 pessoas foram intoxicadas. Um empresário de 31 anos morreu. Em todo o país, Giovana, desde setembro foram registradas 890 notificações relacionadas à intoxicação por metanol. 22 pessoas morreram. São Paulo é o estado com mais casos confirmados, 51 até agora. 11 pessoas morreram. Giovana. É muita coisa. Muito obrigada pelos detalhes. Rogério falando aqui da capital paulista. Agora a gente volta a trazer as notícias internacionais. Uma fonte da União Europeia informou que a Itália votará a favor do acordo comercial com o Mercosul. Representantes do bloco europeu afirmaram que as tratativas com o Mercosul entraram na fase final. A mudança de posição da Itália, que passou a sinalizar apoio ao tratado, reduz resistências entre os países membros e abre caminho para a assinatura do texto. O acordo prevê a redução de tarifas e a ampliação do comércio entre europeus e sul-americanos, depois de mais de 2 décadas de negociações. Israel anunciou que vai apoiar a proteção de comunidades cristãs na Nigéria. De acordo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, haverá cooperação de inteligência com o governo do país. A Embaixada de Israel na Nigéria afirmou que a iniciativa anunciada pelo primeiro-ministro tem como foco o compartilhamento de informações para combater a violência contra cristãos. O plano foi mencionado por Benjamin Netanyahu durante uma viagem aos Estados Unidos, em encontro com líderes evangélicos. We are conscious of the fact that Christians are being persecuted across the Middle East, in Syria, in Lebanon, in Nigeria, in Turkey and beyond. And we're also aware of the fact, as you are, that one country protects the Christian community, enables it to grow, defends it, and makes sure that it thrives. And that country is Israel. There is no other. None. We are joining an effort to have basically a United Nations of countries that support Christian communities around the world, beleaguered communities who deserve our help. A iniciativa não prevê ação militar direta. A proposta é de cooperação com as autoridades locais em respeito à soberania da Nigéria. A medida surge em meio a ataques recorrentes contra comunidades cristãs em diferentes regiões do país. Terremoto de magnitude 6,2, numa escala que vai até 10, atingiu a costa oeste do Japão. A câmera de segurança mostra o momento em que o tremor sacudiu a região onde fica uma usina nuclear. De acordo com as autoridades, as instalações operaram normalmente. Houve vários tremores secundários que foram sentidos em escritórios e até em um aeroporto. Não há relato de mortos. O Japão responde por 1/5 dos terremotos de magnitude superior a 6 no mundo. Líderes de países europeus emitiram uma declaração conjunta em apoio à soberania da Groenlândia. O território tem sido alvo do governo americano, que quer assumir o controle da ilha. No documento, os líderes europeus afirmam que o território pertence ao seu povo e que qualquer decisão sobre o futuro da ilha deve ser tomada exclusivamente pela Dinamarca e pela própria Groenlândia.
As autoridades europeias também destacaram a importância da cooperação com a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, para garantir a segurança na região do Ártico. A Groenlândia é a maior ilha do mundo e tem posição estratégica para a defesa global por ficar entre a Europa e a América do Norte. O território também concentra grandes reservas de minerais raros, que são essenciais para a indústria de tecnologia. Hoje, a Casa Branca divulgou um comunicado em que afirma que o uso das Forças Armadas para adquirir o território é uma opção à disposição do presidente. No domingo, Donald Trump disse que a Groenlândia é necessária para a defesa dos Estados Unidos. As declarações de Trump colocaram a Dinamarca em estado de alerta. O parlamento do país convocou uma reunião de emergência com portas fechadas para discutir a crise com Washington. A Dinamarca e a Groenlândia pediram uma reunião com os Estados Unidos. Em meio ao cenário de tensão internacional, líderes dos 27 países da União Europeia se reuniram em Paris para discutir garantias de segurança à Ucrânia. O encontro teve a participação de enviados dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump comemorou o sucesso da operação que capturou Nicolás Maduro na Venezuela. Já o Brasil voltou a criticar a ação militar e classificou a detenção do líder chavista como um sequestro. Donald Trump disse que o ataque que levou à captura de Nicolás Maduro foi taticamente brilhante. O presidente americano ainda revelou que os Estados Unidos encontraram um local de tortura em Caracas e criticou o líder deposto. Ele tenta imitar um pouco a minha dança. Ele é um cara violento que matou milhões e torturou pessoas, afirmou Trump. O discurso de Trump foi direcionado a congressistas republicanos que foram elogiados pelo presidente. As declarações acontecem em meio à pressão de parlamentares governistas e da oposição. A Casa Branca não comunicou oficialmente ao Congresso que realizaria uma operação militar na Venezuela. Hoje, as Nações Unidas declararam que a intervenção americana viola o direito internacional. E o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos fez uma reunião extraordinária para discutir a ação em território venezuelano. O representante americano na OEA negou uma invasão ao país. Leandro Risotto disse que os Estados Unidos realizaram uma ação policial para o cumprimento da lei. Já o embaixador brasileiro disse que o momento é grave e classificou a detenção de Maduro como um sequestro. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. A defesa do ex-presidente Nicolás Maduro está a cargo de Barry Pollack, que ganhou fama por usar argumentos fora do padrão para defender os clientes. A projeção internacional de Barry Pollack se consolidou com a forma com que negociou a libertação do ativista Julian Assange. Criador de um site para divulgar documentos secretos do governo americano, Assange passou anos fugindo da justiça americana, se asilou na Embaixada do Equador em Londres e depois ficou preso na Inglaterra. Foi Pollack quem conseguiu um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para que o fundador do Wikileaks se declarasse culpado e pudesse ser solto. O advogado americano faz parte de um grande escritório em Nova York e também foi responsável por provar a inocência de Martin Tankleff, que ficou preso por 17 anos, condenado injustamente pela morte dos pais. Na defesa do ex-presidente venezuelano, Pollack terá outro grande desafio. Para o governo dos Estados Unidos, Nicolás Maduro é um narcotraficante que cometeu crimes contra o país, por isso pode ser condenado a uma pena bastante longa. Especialistas dizem que Pollack terá que provar à justiça que Maduro é um chefe de Estado, que tem imunidade por causa do cargo e que não pode ser preso e acusado fora do próprio país.
Barry Pollock ainda não divulgou qual estratégia vai usar. Entre os advogados, uma opinião é certa: Maduro está em boas mãos. Uma das qualidades de Pollock é explicar com clareza conceitos jurídicos complexos para convencer o júri. Segundo este advogado criminalista, o Tribunal de Nova York, onde está o processo contra Nicolás Maduro, tem os melhores promotores de acusação. Um sinal de que o caso é de grande repercussão. This case has great merit. Maduro e a mulher Cília Flores participaram ontem da primeira audiência com o juiz do caso e se declaram inocentes. Cília tem outro advogado. Os dois voltam ao tribunal no dia 17 de março. Um grupo de brasileiros está preso em Aruba, no Caribe, por causa do fechamento do espaço aéreo venezuelano. O casal, que celebra 20 anos de casamento, viajou a Aruba, acompanhado dos filhos. A viagem foi planejada há quase um ano. Eles deveriam ter voltado no último sábado, mas o espaço aéreo foi fechado na Venezuela. Uma nova tentativa de viagem está prevista para amanhã. Minha esposa é funcionária pública, né? Então ela teria que trabalhar já na última segunda-feira e, por enquanto, ela não conseguiu trabalhar ainda, né? Está tentando se virar aqui pela internet da maneira como a gente pode, né? Driele vive a mesma situação e, como o Fábio, relata a falta de informações. O voo apenas foi remarcado para esta quarta-feira. A gente não tinha hospedagem, então, porque estava confirmado até o dia 3, né? A sorte é que o hotel em que a gente está, ele conseguiu, né, remanejar os hóspedes para manter a gente até quarta-feira. Os passageiros gravaram os avisos de voos cancelados e os balcões cheios de pessoas em busca de respostas. Apesar do fato inesperado, especialistas explicam que as companhias aéreas devem garantir assistência aos passageiros, como alimentação, transporte, hospedagem. Na falta de auxílio, a orientação é guardar todos os comprovantes de gastos para tentar o ressarcimento. Se ela levou, ela tem que trazer de volta, né, com toda a integridade física daquela pessoa e com as condições que ela vai proporcionar da mesma forma que foi numa condição normal de voo. Em nota, o Itamaraty disse que presta assistência aos brasileiros em Aruba. A gente espera que amanhã dê tudo certo, que a gente consiga embarcar nesse voo e chegar mais rápido em casa, né? O que a gente mais quer é voltar para casa. Em nota, uma das companhias aéreas disse que está em contato com os clientes para a resolução do caso. A outra empresa informou que todos os passageiros tiveram os voos remarcados. E o turismo brasileiro comemora um recorde em 2025. Mais de 9 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país no ano passado. O Pedro Dobal tem mais informações. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Giovana. Foram mais de 9 milhões e 287 mil turistas internacionais. O fluxo equivale a quase 3 mil voos, com visitantes de várias partes do mundo desembarcando em solo brasileiro. O resultado representa um aumento de 37% em relação ao ano anterior, que até então mantinha o recorde histórico. Só em dezembro foram quase 900 mil visitantes estrangeiros. Segundo o Ministério do Turismo, São Paulo foi a maior porta de entrada de estrangeiros no país, com mais de 2 milhões e 700 mil turistas internacionais. A Argentina, Chile e Estados Unidos foram os países que mais enviaram turistas para o Brasil. Giovana. Muito obrigada pelas informações e por trazer essa boa notícia para a gente, Pedro. O número de denúncias de crimes ambientais aumentou quase 30% no Rio de Janeiro no ano passado. No estado com uma das maiores áreas preservadas de Mata Atlântica do país, a ameaça é real. Somente no ano passado foram registradas mais de 1.600 denúncias de desmatamento e quase 1.300 queimadas, um aumento de 86% em relação ao ano anterior. Menos árvores, mais calor e pior qualidade do ar. Na capital, as irregularidades se concentram nas zonas oeste e sudoeste, nos bairros onde tráfico e milícia promovem a expansão territorial por meio de construções irregulares. Grande parte da pressão sobre a vegetação nativa se dá justamente nas áreas periféricas, né, aos grandes centros urbanos, em função muito da especulação imobiliária, né?
As informações foram recebidas pelo Disque Denúncia e encaminhadas aos órgãos de fiscalização. Apesar de ser voltado ao Rio de Janeiro, o programa também recebeu denúncias de crimes ambientais cometidos em outros estados e no Distrito Federal. O levantamento indicou um aumento de 30% no número de queixas no último ano. Foram quase 30 mil registros, a maior parte de maus tratos contra animais. Foram mais de 17 mil registros em 2025, violência que também já foi registrada esse ano. No último sábado, um cachorro foi morto a tiros em Magé, na região metropolitana. O animal tentou proteger o tutor durante uma discussão. O suspeito do crime reclamava dos latidos. A polícia já identificou o homem que está foragido. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para temporais no Rio Grande do Sul, com previsão de fortes rajadas de vento. Cabos de aço e cordas foram usados para evitar que as ondas arrastassem quiosques em Tramandaí. 6 quiosques foram atingidos. Tiago ainda não sabe quando vai reabrir o local. Perdemos praticamente toda a estrutura externa, né? E a parte de base de fixação. A preocupação é grande com a queda no faturamento na alta estação. Já estamos de novo trabalhando, né? Já organizamos aí e vamos tocar em frente. A ressaca foi provocada por ventos que passaram dos 70 km por hora aqui em Tramandaí e nas cidades vizinhas. A água subiu e invadiu este quiosque que fica ao lado da Avenida Beira-Mar. Barreiras de contenção foram erguidas para auxiliar no reparo das estruturas. Que é cercar o quiosque com areia para minimizar, né, que as ondas causem um dano maior, mas aí se tomou uma decisão na hora de auxiliar também os quiosqueiros, amarrando os quiosques. Em Capão da Canoa, a 150 quilômetros de Porto Alegre, 11 quiosques também foram danificados. A força do mar fez um monumento desabar na cidade de Osório. Um poste da rede elétrica foi arrancado. Estragos também em Torres, onde os estabelecimentos foram inundados. Parte de um deles foi parar em meio às dunas. Agora eu chamo a atenção para esse número. Uma pesquisa mostrou que 98% das brasileiras têm medo de andarem sozinhas à noite. Assalto, importunação sexual e estupro são as maiores preocupações das mulheres. Esta mulher, que não quer se identificar, foi assediada dentro de um carro de aplicativo enquanto voltava para casa depois de encontrar os amigos num bar em São Paulo. Estava no banco de trás, ele empurrou o banco do passageiro para frente. Para ter espaço, começou a tocar minha perna. Ele falou, não, pode ficar tranquila, pode ficar relaxada, a gente só vai dar uma voltinha. Uma pesquisa nacional apontou que 98% das mulheres têm medo de circular sozinhas à noite. Para muitas, a saída é tentar um meio de transporte que pareça mais seguro. 37% pedem carros por aplicativo e 40% usam veículo particular. Os números mostram a gravidade do problema. 9 em cada 10 mulheres já foram vítimas de algum tipo de violência durante trajetos noturnos. As principais queixas são assalto, importunação sexual e estupro. Depois disso eu entendi que nenhuma medida que eu possa talvez tomar vai me proteger totalmente. Mesmo diante do perigo, o deslocamento à noite é uma realidade para muitas mulheres. Por isso, a polícia recomenda alguns cuidados para diminuir os riscos. Coisas simples como comunicar o seu trajeto, deixar sempre alguém ciente da hora que você está saindo, a estimativa de horário que você vai chegar, se possível andar com alguma companhia. Eu não saio mais de casa sem antes eu saber quem eu vou encontrar, como eu vou chegar ou compartilhar a corrida com alguém. Agora o futebol, 16 clubes do maior campeonato estadual do país começam a briga pelo título do Paulistão nesse fim de semana. Em 134 anos, o Corinthians conquistou 31 títulos. O Paulistão é muitas vezes o termômetro da temporada dos clubes. Na final do ano passado, entre Corinthians e Palmeiras, por exemplo, Memphis Depay subiu na bola e gerou muita confusão. A gente venceu esse campeonato, agora a gente virou a chave, estamos com o pé no chão, sabendo que é uma nova competição, com novas equipes, sabemos que vai ser bem difícil. O Timão foi campeão paulista, terminou o ano com o título da Copa do Brasil e de quebra garantiu vaga para a Libertadores desse ano.
Já o Palmeiras foi vice no Paulista, no Brasileiro e na Libertadores. Por isso sonha com um título estadual para começar a temporada com tudo. 2026 é um ano importante, é um ano que nós e a torcida queremos fazer dele o melhor dos anos, né? Queremos conquistar títulos. O Palmeiras conquistou o Paulistão 26 vezes, enquanto o São Paulo e Santos têm 22 taças. Mas o Peixe é o time que está há mais tempo sem vencer o estadual. A última vez foi em 2016, quando o atacante era o menino Gabigol, que está de volta para fazer dupla com Neymar. Mas como diz o hino, o Corinthians no Paulista é o campeão dos campeões e tem orgulho de exibir as 31 taças do estadual, algumas que jamais vão sair da lembrança do torcedor. Em 1977, depois de 23 anos sem ganhar um título, Basílio fez o gol que o imortalizou ao lado dos companheiros de equipe na final do Paulistão contra a Ponte Preta. Quase 5 décadas depois, o Paulistão 2026 começa nesse fim de semana com transmissão ao vivo da Record, R7 e Record Plus. No sábado tem Portuguesa e Palmeiras às 8 da noite. E no domingo, no mesmo horário, tem Mirassol e São Paulo. Já fica o lembrete para você. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você.